não me sinto, acho que não tenho conhecimento para abordar a doutrina, então essa parte ele vai fazer com certeza muito bem depois. Então eu vou trazer algumas visões que a gente tem sobre o luto dentro da psicologia, sobre as fases do luto e como a gente pode entender melhor esse sentimento. Então, não que seja uma verdade tudo que eu fale aqui, que é assim que funciona, porque sabemos que é um sentimento muito particular. Talvez todos aqui já tenham perdido alguém importante nas suas vidas, já tenham vivenciado o luto de alguma forma. Então, o que eu vou colocar talvez seja para a gente pensar como a gente pode lidar melhor com esse sentimento e quem ainda não passou pela experiência, talvez para refletir, porque na verdade a gente não fala muito sobre a morte e sobre o luto. A gente tem um pouquinho de medo de falar disso, não é um assunto confortável de ser conversado, então é para despertar talvez alguma reflexão. Então vou tentar não demorar muito, dividir o tempo bem com o Márcio, né? E qualquer coisa também, se alguém quiser colocar alguma coisa, fique à vontade. Então eu vou começar só trazendo o conceito que a gente encontra no dicionário, qualquer dicionário. Quando a gente pensa em luto, o que a gente pensa? Num sentimento de tristeza pela morte de alguém. Então, geralmente o luto está relacionado com a palavra morte. Vem na nossa cabeça logo a morte, né? Mas o luto ele pode ser originado por outras situações. Acho que a gente talvez não deva igualar o sentimento de luto por morte com o luto por outras situações na nossa vida, né? Mas a gente chama de luto os sentimentos que vêm em função de algumas situações que a gente enfrenta, que geralmente são difíceis, que envolvem aí algum desgosto ou algum rompimento, alguma perda. Então o luto ele seria o tempo durante o qual se manifestam alguns sinais e alguns sintomas, no caso, depois da situação, e também um conjunto de sinais externos. Aqui ele coloca a parte da cultura, dos costumes, né? Por exemplo, usar o preto aqui na cultura dos cristãos, azul no Japão, branco na China, e que está relacionado à morte. Então, resumido, tirando de um dicionário, né? Mas para a gente, o que a gente aprende no dia a dia sobre o luto. Então, entrando um pouquinho mais sobre a questão da psicologia, não só a morte, como eu disse, ela faz a gente ter sentimentos de desamparo, de tristeza e de desorganização na nossa vida. Então, vários tipos de perdas, elas são sentidas e vivenciadas durante o nosso desenvolvimento, desde que a gente nasce, né? Algumas mais que as outras, algumas pessoas sentem mais do que as outras, mas elas alteram por algum determinado tempo a nossa vivência aqui, né? Então, por exemplo, pensando em algumas situações que também podem desencadear um sentimento de luto, seria uma separação, uma perda de um emprego, no caso a crise financeira, vamos pensar hoje que acaba atingindo muitas pessoas, uma mudança de cidade, a perda de um animalzinho de estimação, situações do dia a dia que na verdade não se comparam ao luto pela morte, mas que elas nos preparam também para enfrentar esse luto, que seria o luto mais doloroso da nossa vida. Então a morte seria a que traz mais consequências sofridas. Então, como eu disse, não dá para comparar, porque a dor de uma separação, por exemplo, ela também é grande, também é intensa, porém ela é diferente da dor pela morte, né? Então é normal que os enlutados, eles se sintam como despedaçados. Acho que aí cada um pode pensar, se perdeu alguém, qual é o sentimento que vem quando a gente recebe a notícia ou quando a gente se coloca nessa situação. Parece que nunca mais vai passar, vai ser uma dor eterna que despedaça o coração, né? Então essas dores todas, esses lutos que a gente vive, por mais difíceis que eles sejam extremamente importantes na nossa vida. Porque a gente não sabe muito lidar com as perdas na nossa vida. Então a gente acha que é poderoso o suficiente
para ter tudo que a gente quer o tempo todo. Só que não é bem assim, né? E a gente aprende no decorrer da nossa existência que muitas coisas acontecem que não dependem de nós e que fazem com que as coisas mudem de rumo na nossa vida. E geralmente a gente sofre quando não consegue lidar muito bem com essas frustrações que a gente vem passando no decorrer das nossas experiências. Então, o luto ele seria uma reação normal, considerada normal pela psicologia ou por qualquer outra, né, filosofia, medicina, normal no sentido de que todos nós, quando a gente perder alguém, a gente vai passar por isso, né? É um processo natural, qualquer ser humano vai passar. Só que, por mais que ele seja natural, ele não pode ser classificado ou enquadrado como algo igual para todos, porque não tem como a gente explicar o luto de uma forma, como se essa forma fosse explicar o sentimento de todo mundo, porque cada processo de luto ele é muito particular, né? Então o luto ele é um trabalho pessoal, individual, para se reacomodar a uma vida diferente após a perda de alguém ou algo muito valorizado. Então, com o luto, a gente precisa reaprender e reconfigurar algumas situações que já estavam programadas na nossa vida. Geralmente uma situação, não só a morte, mas essas situações difíceis, elas mudam o curso das coisas, elas exigem muito esforço da gente e num primeiro momento a gente nem sempre está preparado para enfrentar elas, então a gente tende a sofrer bastante. Acho que a gente pode pensar aqui nessa questão, como ele é particular, é individual, ele recebe influências também, o luto. Então a gente é influenciado pela cultura que a gente vive, pela religião que a gente segue, pela tradição da nossa família, o que é aprendido, né? Então se a gente pensar 30 anos atrás, o luto era vivido de uma forma totalmente diferente do que é vivido hoje. Eu não, né, alguém pode me corrigir, mas pelo que eu sei e pelo que a gente escuta as histórias, os mortos eram velados nas casas, né? Usava preto, não somente no dia, mas acho que até um ano, se eu não me engano, por exemplo, uma viúva, acho que usava, né? Então, hoje já não se vela na casa, às vezes dura apenas algumas horas, existem rituais diferentes. Então, o luto ele foi se transformando durante a passagem do tempo e também influencia em como a gente vive ele hoje, né? Então, o luto ele é muito particular, ninguém vive a mesma situação. Por mais que tenham, né, vamos pensar, se eu perdi alguém por câncer e um amigo meu perdeu um familiar por câncer também, pode ter morrido pela mesma causa, porém nós vamos sentir de uma forma diferente, não tem como sentir igual, mesmo que seja uma situação semelhante. Então cada um enfrentará as suas experiências. Ele é um conjunto de reações ligadas às nossas perdas. Então, segundo a literatura, assim, que eu estava lendo, estava estudando, não comparando nenhuma morte, eu acho que a gente não está aqui para comparar, eles colocam que talvez a experiência mais dolorida de luto seria de uma mãe quando perde um filho. Eles colocam nos estudos, mas no sentido do quê? Por que seria talvez mais tão dolorida? Por que perder o pai ou a mãe é tão dolorido quanto? Mas o que tem por trás de perder um filho? Vamos pensar. Porque desconstrói aquela crença do que seria o ideal. Que seria o ideal morrer os nossos avós, morrer os nossos pais e depois a gente morrer, né? E quando um filho morre, uma criança, um adolescente, um jovem numa idade, né, que está ativo, que está começando a vida, não sei, vocês podem até perceber, e tem os estudos, as reações às vezes elas são até mais intensas, né? Porque desconstrói toda essa ideia que a gente tem do que é a vida. Tudo que a gente acredita, tudo que a gente faz, às vezes uma morte acaba com tudo aquilo, né? Então,
Não que seja mais dolorida que a morte de uma mãe, de um pai, por exemplo, mas no sentido de que muda algumas ideias que a gente tem, né? Então, o luto, ele seria esse processo de elaboração de perdas que acontece na vida de todos os seres humanos. Então, o tempo do luto ele é variável. Acho que não tem um tempo certo, não tem como dizer qual é o tempo que uma pessoa vai ficar de luto. Ah, 1 mês está bom, 2 meses não está. Não tem como a gente prever um tempo, né? Segundo Franco, cada pessoa se luta à sua maneira. É uma experiência pessoal e única, e mascarar ou fugir do luto pode causar ansiedade, confusão mental, depressão, bem como desencadear quadros psíquicos ainda mais graves. Então aqui nessa explanação, eu queria assim dar ênfase que ele coloca um ponto bem importante. Cada um se luta à sua maneira, mas, por exemplo, mascarar e fugir aqui, né, pode causar ansiedade, confusão e depressão. Então, o que acontece geralmente na maioria de nós? Acho que a gente pode analisar não só no luto, como a gente lida com um problema. A gente aceita ou a gente nega no primeiro momento? A gente aceita ou a gente tenta fugir dele, encontrar vários outros caminhos antes de enfrentar ele? Eu acho que como a gente lida com o luto é como a gente lida com a nossa vida. Acho que a gente pode relacionar. Como eu enfrento os problemas do meu dia a dia? Eu fujo? Eu me esquivo deles? Ou eu tenho coragem e eu consigo entender cada momento que eu estou vivendo? Porque às vezes a gente não tem como mudar as situações. Mas a gente pode escolher que caminho a gente pode seguir para que elas sejam menos doloridas. E fugir delas, acho que isso, pela experiência que eu tenho, às vezes, de atender as pessoas e conversar com elas, fugir delas talvez seja a escolha menos satisfatória, a que traz mais prejuízos para a gente. Talvez não no momento. No momento é mais fácil fugir, mas a longo prazo, pensando como vai ser no futuro, talvez seja melhor enfrentar ela do que fugir dela. Mas aí, não vem o que seria o ideal, mas e como a gente faz isso? Não é fácil enfrentar um problema simples. Imagina enfrentar o luto de alguém que a gente ama tanto, né? Então, aqui ele coloca essa questão dos sintomas, porque o luto ele é uma questão, como eu já disse antes, normal. Ele não é considerado uma doença, ele não é considerado um transtorno. Porém, dependendo do tempo que a pessoa leva para passar por todo esse processo, ele pode sim desenvolver transtornos e pode sim fazer com que a pessoa precise de ajuda para lidar com isso, né? Então, o que o luto, depois eu vou explicar as fases, né, que vai falar um pouquinho mais dos sentimentos, mas o que tipo de sinais e sintomas estão associados quando a gente perde alguém durante todo esse processo? Então, são muitos sentimentos, né? São muitas sensações. Então, reações ao luto, a descrença, a confusão, sensação de presença. Então, são alterações cognitivas que às vezes afetam a nossa memória, a nossa consciência do que é real, do que não é real, da onde eu estou, do que como eu estou fazendo. Tristeza, raiva, culpa, ansiedade, solidão, fadiga, choque, desamparo, que seriam mais as emoções, os sentimentos. Comportamento aéreo, isolamento social, sonhos, choro, ansiedade, cortar, evitar objetos da pessoa. E também alterações no comportamento. Então, bem resumido, né, são algumas alterações que podem acontecer na gente, né, quando a gente está enfrentando um processo de luto. Então, como que a gente vai saber se a gente ainda está sofrendo está passando por isso e é normal, e quando que se torna uma doença? Eu acho que isso é importante a gente saber, né? Então, o luto, se a gente for pegar na literatura, o luto normal, vamos dizer, ele pode durar de 1 ano até 1 ano e meio, que seria considerado um tempo que eles acreditam que a pessoa seria capaz de elaborar todos os sentimentos e conseguir organizar a vida dela e tocar para frente. Porém,
né, não é que todo mundo em 1 ano e meio vai conseguir, é um tempo estimado. Mas se a gente pensar que a pessoa passe, por exemplo, 2, 3 anos e ela não consiga sair, né, se libertar ou se reorganizar em todos esses sintomas, aí quem sabe ela já desenvolveu algo mais sério no sentido de uma depressão, de um transtorno, né, algo mais que precise de um tratamento médico ou de medicação. Então, acho que é legal a gente cuidar. Às vezes a gente, né, quem não passou ainda, mas tem um familiar, ficar atento aos sinais que essa pessoa ela passa pra gente. Se vocês percebem que a pessoa não consegue sair, vamos dizer, dessa situação do luto, né, talvez comentar com ela, procurar uma ajuda, uma orientação de um profissional, porque tem pessoas, eu trabalho lá em São João com um grupo de mães que perderam os filhos, então nesse grupo participam umas 10, 12 mães, que a gente se encontra todo mês e elas contam as histórias delas. Então lá tem todos os tipos de morte, tem filhos que morreram há 20 anos, filhos que morreram nesse ano agora. Então tem mães que eu sei das histórias dela, por exemplo, que faz 25 anos, acho que o filho dela morreu, e ela parou ali na depressão e ela nunca mais conseguiu viver a vida dela. Desde que o filho dela morreu, a vida dela é viver depressiva. Ela toma 4, 5 medicações, porém ela não conseguiu sair dessa fase, né? E tem mães, por exemplo, que faz 2, 3 anos que os filhos, né, morreram ali, e elas conseguiram, saíram, continuam trabalhando, lidando com a vida delas, projetos, né? Então depende muito de como cada pessoa lida com os sentimentos que ela vivencia. Então, para quem não consegue, o ideal seria buscar uma ajuda. Então, o luto ele é um processo como um ferimento físico, necessita de cuidados. Então, eu coloquei o coração, né, que geralmente a gente fala que sente no coração, que despedaça, que fica dolorido. Então, vamos pensar em qualquer ferida que a gente tenha. Se a gente não cuida dela, ela sangra, ela infecciona, ela vai doer, ela vai aumentar. E se a gente cuida, com o tempo ela se torna uma cicatriz, né? Uma cicatriz, ela nunca vai sumir, na maioria das vezes ela não some. A gente vai lembrar sempre do que aconteceu quando olhar para aquela marca. Só que aquela marca vai parar de doer e a gente vai aprender a viver com a marca sem sentir a dor, né? Devagarinho, a pessoa vai transformando a dor em força, em amor, para ela continuar vivendo a vida dela. E nesse processo de cuidado, alguns pontos são bem importantes, né? Tanto das pessoas que cercam ela, como dela mesma. No caso, a empatia, a simpatia, o entendimento, o apoio, a aceitação. Porque a pessoa que está em luto, muitas vezes ela não precisa de um palpite. Ela não precisa que ninguém fale o que ela deve fazer. Ela só precisa que alguém dê um abraço nela, apoie ela e entenda que naquele momento ela só precisa de tempo para que ela consiga passar por isso, né? Então não são todas as pessoas que elas interiorizam o luto e enfrentam uma vida de cabeça erguida. No caso, né, o exemplo que eu dei da minha pacientinha lá, ele enquadra aqui. Alguns conseguem vencer os desafios, mas nem todos têm força. Então, muitos precisam de apoio. Então, quando a gente está em luto, a gente acha, né, quer ficar sozinho, quer ficar lá no quarto, não quer que ninguém venha incomodar. A gente acaba se isolando, passando por esse momento de estar mais sozinho, de se revoltar com algumas coisas, mas às vezes a gente precisa que alguém fique lá do nosso lado, que a gente não se isole, não se tranque naquele quarto para sempre. E se a pessoa não consegue discernir que ela precisa de ajuda, é que as pessoas ao lado dela percebam que ela precisa de ajuda e consigam oferecer. Oferecendo amor, vai conseguir oferecer simpatia, empatia, entendimento, apoio e aceitação. E é amor que a pessoa precisa no momento, né? Bom, então,
resumindo bem, tem uma autora, eu não sei pronunciar o nome dela, né, Kübler-Ross. Ela é uma psiquiatra suíça. Ela estudou sobre alguns sentimentos que são que as pessoas apresentam quando passam pelo momento do luto. Então, numa primeira fase dos estudos dela, na verdade, ela estudou pacientes terminais, com doenças terminais, que tinham uma expectativa muito curta de vida, e ela relacionou os sentimentos que esses pacientes que estavam morrendo tinham, relacionou com os sentimentos apresentados em pessoas que estavam de luto. E ela pôde perceber que os sentimentos são, na verdade, os mesmos, né? E são as 5 fases do luto. Talvez alguém já tenha ouvido falar sobre isso. Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Então, como a gente viu, cada um vive o luto de uma forma, porém todo mundo apresenta em algum determinado momento do seu luto uma dessas situações, né? Então vamos começar pela negação. A negação, como diz, né, negar. A pessoa não vai aceitar. É uma defesa. Então todos, na verdade, todos temos essa defesa de negar uma situação difícil. Então, para diminuir a dor, a gente nega. A gente não fala, a gente não pensa, a gente não quer saber. Então, o que eu posso dar um exemplo aqui? Pode acontecer na hora que se recebe a notícia, por exemplo. Vamos pensar em alguém que sofreu um acidente, que morreu, e aí você recebe um telefonema de alguém te comunicando a morte de uma pessoa querida por acidente. Qual é a primeira reação que se tem? É não acreditar que é verdade aquilo que a pessoa falou pra gente, né? Então, a negação, ela faz com que a pessoa tenha uma reação de entorpecimento. Ela não sabe se é verdade, se é mentira, se aconteceu, se não aconteceu. E ela não dura só no dia. Ela pode durar por meses, por semanas, aquela pessoa continuar negando, né? Então, no caso ali, posso usar o exemplo das minhas pacientes lá do grupo, que elas contam que às vezes o filho faleceu, né? E quando chegava o período das férias, elas continuavam preparando o que ele gostava de comer. Então o filho estudava fora e vinha passar as férias em casa. Então sempre era preparado um bolo ou feito alguma coisa e elas continuavam preparando como se esse filho fosse voltar, né? Ou que esse filho fosse ligar, ou numa data especial ele fosse aparecer, como ele fazia das outras vezes. Então, isso é a negação, é não aceitar a realidade, né? Resumindo bem. Aí, depois da negação, viria a raiva, que seria o que substitui essa negação. Então, vai passar, não sei, depende muito da pessoa, mas vamos dizer assim, o primeiro mês, que seria de negar mais difícil. Quando a pessoa percebe que não volta mais, que não é um sonho, que a pessoa não saiu de férias, que ela não volta nunca mais, ela vai sentir raiva. Raiva porque ela percebe que é real, que a morte é real, que aconteceu de verdade, não era um sonho, não era nada que ela estivesse, né, fantasiando. Então a raiva, ela é comum que a pessoa ela transfira essa raiva para outras pessoas que ela ache culpados pela morte, vamos pensar. Então, vamos pensar novamente no acidente, já que eu estou usando o exemplo. Ah, não, mas esse acidentou, mas o culpado era o caminhoneiro que bateu, era o outro motorista, ou era quem estava alcoolizado, estava, né, fazendo algo errado no trânsito. Então, é preciso achar um culpado para poder justificar algo que a pessoa não consegue aceitar. Então, a raiva ela é mostrada a todos, né? Às vezes a pessoa fica agressiva mesmo, né? Precisa realmente, talvez, de uma medicação, algo para ajudar ela a se acalmar. Então, essa culpa é dirigida para qualquer pessoa ou para qualquer situação que contribua, que tenha a ver com a morte, né? É uma reação de protesto. Então, a pessoa percebe que a morte é real, mas ela ainda tem esperança de retorno. Espera, não, é real,
mas no fundo ela ainda acredita que não. Então depois da raiva viria a barganha, que seria a percepção de que a raiva não resolveu a situação. Então ela não acreditou, depois ela ficou com raiva da realidade, mas a raiva também não trouxe o filho dela de volta, né? Então ela começa a negociar esse sofrimento. Nesse momento geralmente são feitas promessas, conversas, coloquei com Deus, mas no sentido que, né, da oração, de conversar, eu prometo fazer tal coisa, eu prometo ser uma pessoa melhor se o meu filho voltar, meu filho, acreditando ainda que existe uma chance. Então nessa fase da barganha a pessoa está bem desorganizada, porque ela sabe que é verdade, mas ela não quer acreditar, ela cria um monte de fantasias e ela acredita que se ela fizer algo ela vai ter o poder de transformar essa realidade. Então, só que aí ela percebe que por mais que ela prometa tudo, ela não tem poder, e ninguém de nós tem, de trazer ninguém de volta. Infelizmente não temos, né? E aí quando ela percebe que mesmo que ela use todas as forças dela, prometa tudo que ela puder, ela percebe que não vai ter como trazer de volta, ela vai se desmotivar e vai entrar numa fase que a gente chama da fase da depressão durante o luto. Então a pessoa, ela não acreditou, ela ficou revoltada, ela negociou, ela fez de tudo e nada trouxe o filho dela de volta, ou a pessoa amada de volta. Então ela se deprime, porque o esforço dela foi em vão. Tudo que ela fez para garantir que ele ficasse, ele não teve nenhum poder. Então a pessoa percebe que não é mais possível ela negar a morte, ela precisa aceitar. E aí ela se sente derrotada, ela sente que ela, poxa, fiz de tudo e não adiantou, então eu não tenho força, né? Nessa fase, geralmente, isso eu falo pelos relatos também das minhas pacientes lá, existe uma revolta, não que todos tenham, mas é bem comum que nessa fase as pessoas se revoltem com Deus, por exemplo. Porque posso dar um exemplo lá de um senhor que perdeu o filho dele num acidente, o menino era caminhoneiro. E ele disse assim um dia: eu rezava todos os dias para Nossa Senhora Aparecida proteger meu filho na estrada. E o meu filho morreu na estrada. E no caminhão do menino tinha um adesivo da Nossa Senhora. Então ele se revoltou porque de nada adiantou durante todos esses anos ele rezar para Nossa Senhora proteger o menino, né? Aí ele contou que um dia ele estava na rua e viu um outro caminhão, né? Que tinha uma imagem da Nossa Senhora também no vidro. Ele falou que ele pegou uma pedra no chão e olhou no vidro e ficou pronto para quebrar a Nossa Senhora que estava no outro caminhão. Aí não sei, por alguma razão, ele largou essa pedra e foi embora. Então ele contou essa história porque ele se revoltou que toda a fé dele, tudo que ele fez por esse filho, tudo que ele pediu de proteção por esse filho, para ele não serviu de nada, né? No caso, aqui eu falo Deus, mas podem existir tantas outras revoltas, né? Coloco Deus no sentido de algo que a pessoa acredita. Então nessa fase depressiva, geralmente é um momento mais silencioso, que a pessoa ela se isola mais. No início, às vezes as pessoas têm mais necessidade de falar, depois elas se acalmam, elas se isolam, elas ficam mais reflexivas naquilo que elas estão vivendo, né? Só que a depressão, por mais que a gente pense que é ruim passar pela depressão, ela também traz uma proposta e uma possibilidade da pessoa se reorganizar, porque ela vai entrar em contato com a dor de verdade e aí ela vai ter que pensar o que ela vai fazer com essa dor. Então ela vai, de alguma forma, reorganizar a vida e os sentimentos dela, vai se adaptar a essa nova realidade. Porém, essa fase da depressão, não tem como a gente saber se ela vai durar muito ou não. Porque ela pode durar, como eu disse antes, em algumas pessoas a vida toda. Tem pessoas que elas não conseguem passar dessa fase, né? Quando elas percebem que elas não têm
não conseguiram trazer o filho delas de volta, elas se fecham para a vida para sempre. Então aí que acho que entra de novo o que eu falei antes, nem vou repetir, ficar atento ao tempo que a pessoa fica depressiva e a intensidade desses sintomas. Se for muito, muito intenso, ela procurar ajuda médica para fazer o tratamento. E por último seria a aceitação. Aceitar parece tão fácil aceitar, mas é tão difícil. Para aceitar eu preciso passar por todas essas outras fases, todos esses outros momentos. Então aceitar seria se reorganizar. É aceitar e reconhecer a perda e suportar todas essas oscilações, passar por todos esses sentimentos. É se redefinir, é mudar alguns padrões, é mudar alguns conceitos, é mudar algumas coisas na vida. Então, nesse momento, muitas pessoas elas se voltam para a espiritualidade ou para alguma religião para dar um sentido novo, para dar um caminho novo, para elas redescobrem assim, que ainda existe a fé, que ainda existe a esperança, que move elas a buscar novamente a vida delas. Então, resumindo bem esses estágios, porque a gente poderia falar muito mais deles. E esses estágios, gente, só para ficar claro, não é que eles aconteçam como uma regra. Tem pessoas que vão passar por todos, tem pessoas que não necessariamente vão passar pelos 5. Às vezes a pessoa se revolta no início, mas aí no decorrer dos meses ela consegue aceitar de uma forma que mais tranquila, e não necessariamente esses estágios eles são nessa ordem. A pessoa pode se revoltar muito tempo depois. No começo parece que ela aceita, mas depois ela se revolta. Então, é colocado dessa forma, mas tais estágios eles têm duração variável. Um substituirá o outro ou eles se encontrarão. E às vezes eles andarão lado a lado. Então, a única coisa que geralmente persiste em todos os estágios é a esperança. Então, aqui, resumindo, as pessoas, nós pessoas, não estamos preparados para lidar com a morte. É um momento difícil, são rompimentos de vínculos que a gente tem na nossa vida, e aceitar isso não é fácil, que faz a gente pensar na nossa própria morte. Como vai ser a nossa morte? E quando eu morrer vai ser de que forma? Então, às vezes a morte de uma outra pessoa, ela traz tanta ansiedade, tantas angústias referente à nossa própria morte. Então a dor, ela está relacionada com o amor. Sofre o luto quem ama. Então a dor do luto é o preço que pagamos pelo amor. Então a gente ama essas pessoas, é óbvio que a gente vai sofrer, como a gente não vai sofrer? Mas a gente também pode usar essa dor para transformar em amor novamente, para que ela dê força para a gente continuar e preparar para as próximas perdas que um dia virão. Então o luto ele pode vir a ser a causa de uma verdadeira transformação de vida. Ele pode ser o pior momento da vida de uma pessoa, mas também pode ser o melhor. Porque através dele, em determinadas situações, a pessoa descobre um novo mundo, se descobre como uma nova pessoa. Então ela pode trazer à tona sentimentos, sonhos, vontades de viver, fazer novos planos. Geralmente o final feliz vem quando a fé e a esperança são restauradas pelo amor. Ela passa a acreditar que a vida ainda faz sentido. E aí, para finalizar, para enfrentar o luto, existe uma habilidade, vamos dizer assim, que seria a resiliência, que a gente desenvolve durante a nossa vida, essa capacidade. O que seria essa resiliência? É a gente aprender a superar os maus momentos, olhar como um crescimento cada etapa da vida e fazer com que essas adversidades sejam vistas como aprendizagem. Então é um caminho que pode ser percorrido a vida toda, uma construção, desconstrução e reconstrução de significados. Então aí, o que eu falei lá no início, que desde pequeno a gente sofre várias frustrações,
essas frustrações desenvolvem nossa habilidade de ser resiliente, né? De conseguir passar, de conseguir entender, de conseguir enfrentar e reconstruir a nossa vida com base nas dificuldades que a gente enfrenta. Então ninguém nasce resiliente, a gente se torna resiliente, a gente precisa desenvolver essa resiliência, né? Então, como desenvolver? Aí cada um vai ter que analisar como lida com as suas próprias dores e frustrações. Mas ser resiliente não é não sentir a dor, muito pelo contrário, é sentir a dor e fazer com que essa dor te motive a continuar vivendo, mesmo que se tenha dor. Então, quem é resiliente sente da mesma forma de quem não é tão resiliente, porém com mais esperança, com mais força de tentar resolver as dificuldades que enfrenta. Então, não sei se quer deixar, às vezes, para ler no fim, tu falou que não tinha uma oração. Essa oração, então, eu vou deixar para ler no fim. Então, da minha parte, vou finalizar para o Márcio poder concluir, né? Depois eu agradeço. Boa noite a todos. Eu tentei enganar um pouco a Bruna, mas ela foi inteligente, ficou atenta ao relógio, né? Na verdade, eu ofereci para ela fazer um dueto só para ela se sentir forte e fazer sozinha. No final das contas, ela se organizou e acabou passando a bola nesse final. Eu ia vendo a Bruna falar com toda a segurança e expertise que ela tem no tema, e eu ia me lembrando do filme e livro As Mães de Chico Xavier. No último quadro que a nossa querida Bruna apresentou, ela falou de aceitação e falou que é um momento onde as pessoas se transformam e muitas delas buscam esse apoio na religião, não é? Porém, a gente, depois de ter militado na doutrina espírita durante tantos anos, chega à conclusão claríssima de que a religião não é uma muleta psicológica. Por isso eu lembrei do filme As Mães de Chico Xavier, não é? Se nós observarmos o que aconteceu durante a passagem de um dos maiores médiuns que esse planeta já viu, eu acho que o maior médium que esse planeta já viu, pela eficácia da mediunidade dele, uma mediunidade raríssima, onde até exames grafotécnicos eram feitos em algumas assinaturas de psicografias que o Chico recebeu, nós temos uma convicção clara de que a vida continua. Por isso o Espiritismo é chamado também de ciência e filosofia, não só uma religião. Porque bastaria um daqueles fenômenos não terem uma comprovação que não fosse de fato que o morto escreveu a carta, que tudo cairia por terra. Mas não foi o que aconteceu. São centenas e centenas de fatos comprovados cientificamente. Gente que ia lá em Uberaba, mães desesperadas iam lá em Uberaba, na ânsia de receber uma carta. Chico nunca tinha visto aquelas pessoas, há centenas esperando dentro de um salão, e de repente vinha uma mensagem com detalhes da vida pessoal, apelidos, fatos que ocorreram na infância, detalhes que jamais aquele médium poderia ter uma memória tão aprofundada para conhecer, mesmo se a gente quisesse imaginar a possibilidade de uma fraude. Então, centenas e centenas de casos, né? E, em paralelo com isso, dessa certeza que nós espíritas temos de que a vida continua, e tenho convicção de que, militando há anos nessa caminhada, nós já conseguimos eliminar as pequenas dúvidas que existiam no caminho. E essa convicção, essa fé, comprovada hoje pela ciência, inclusive, não é? Pela ciência através da mediunidade, porque ainda não se conseguiu colocar sob a lupa de um microscópio um espírito desencarnado, mas através do homem e desses luminares, de Chico e de Valdo Franco, por exemplo, a gente tem possibilidade de, então, através desses fatos, de fato, comprovar cientificamente esse processo. Se a gente juntar isso, né, com o lado cristão e verdadeiro do amor, destacando apenas alguns pequenos pontos que a nossa querida Bruna falou, porque realmente o tema é palpitante, a gente poderia trabalhar com ele muito tempo, mas nós começamos a perceber que o nosso amor não é exatamente
aquele amor que Jesus nos convidou a ter. Então nós temos um amor misturado com apego, e quando a gente fala disso nos grupos de estudo, nessa casa espírita e tantas outras que a gente observou, a gente fala em apego material, as pessoas logo pensam em objetos, né? Porque a palavra assim sugere. Mas o apego também está ligado com isso. Amor não é apego. Amor é querer que o outro se liberte, é querer que o outro esteja bem. Quer essa pessoa esteja bem do nosso lado, quer não esteja do nosso lado. Quando alguém falece, né, ele desencarna, ele conclui uma missão. E eu digo a todos, inclusive a mim, que nós estamos num plano de existência ainda muito triste, muito sofrível. Estamos num planeta ainda, e num plano existencial muito pobre espiritualmente falando. E quando alguém cumpre a sua missão e parte por uma outra existência, na verdade ele sobe um degrau. Mesmo que aquela passagem dele não tenha sido muito feliz, mesmo que os procedimentos que ele tenha, os fatos, né, o que ele tenha feito aqui no planeta, não tenham sido considerados, digamos assim, por uma análise, uma caminhada em direção à perfeição, segundo os nossos olhos. Porém, é uma tarefa cumprida. É mais uma lição que aquele espírito aprendeu naquela reencarnação. É mais uma experiência que ele adquiriu. Então, quando nós vemos alguém chegar à conclusão da sua experiência, nós, vamos colocar aqui entre aspas, porque eu também me incluo e tenho absoluta convicção que eu vou passar nas 5 fases ali, nas experiências que a gente vai ter, né, de luto, mas nós teríamos que ter a convicção de que essa pessoa então conclui essa missão e parte para um outro degrau de existência, e deveríamos nos sentir bem com o processo, principalmente gratos ao nosso Criador por ter tido a oportunidade de conviver com aquele ser e trocar com ele sentimentos puros, não é? Sentimentos que nos trouxeram tanta felicidade durante um largo ou curto espaço de tempo. Então deveríamos nos encher de gratidão e desejar que esse espírito parta por uma outra experiência, tomado dos nossos melhores pensamentos. Porém, como a gente tem essa dificuldade, juntando a nossa experiência com a experiência da Bruna, nós diríamos que devemos realmente trabalhar muito isso no nosso interior, principalmente quando a gente conhece a doutrina espírita, porque os pensamentos perturbadores perturbam quem foi. É como se nós estivéssemos mandando lá cartas, né, para eles, né, endereçando o nosso sofrimento para lá. Quem partiu não quer deixar para trás um rastro de sofrimento. É como se ele também não tem o que fazer, não é? Assim como as 5 fases ali, negação, raiva, etc. E no final você vê que realmente não tem o que fazer, porque faz parte dos desígnios divinos. A única certeza que temos, aliás, é essa, que a nossa vida vai chegar a um termo. Eles também têm essa certeza que também não podem voltar, não é? Os pensamentos de desespero, de rancor e de revolta só agravam a situação. Os espíritos muito mais libertos do que os desencarnados, mais libertos do que os encarnados, sentem ainda com mais vigor o fluxo dos nossos pensamentos. Nós ainda somos relativamente embotados pela própria reencarnação, pela própria falta de sensibilidade que a reencarnação nos confere, porque ficamos voltados para as coisas materiais. Mas quando nos libertamos da matéria, e essa libertação também é uma ruptura para quem foi e para quem fica, então começa-se lá a pensar em outro horizonte, né, porque não tem volta. A perturbação, a revolta, o rancor, a raiva, as 5 fases ali também acontecem em quem vai. E quando quem vai percebe que quem ficou vai ali para a fase 5 com mais tranquilidade, ele parte com menos peso. Então, irmãos, amor é sinônimo também de libertação. Né? O ser amado, o alvo de nosso amor, não está aprisionado aos nossos sentimentos. O amor ele é mais do que tudo a liberdade. Né? É o querer que o outro esteja bem, de uma maneira geral. E eu tenho convicção que uma boa parte desses problemas que nós passamos, não só com o luto,
mas com os outros golpes, algumas vezes que a vida nos reserva, as outras dificuldades, etc., elas são, de fato, momentos de ruptura, de modo que, passando por aqueles momentos, a gente é convidado para uma nova rota na nossa caminhada. Esses momentos de ruptura são aqueles convites que recebemos da providência para repensar a nós mesmos, as nossas filosofias de vida, o nosso conhecimento e buscar um outro horizonte, buscar uma outra caminhada, buscar um outro caminho, buscar uma outra maneira de ver a vida. Toda ruptura tem essa convicção. Porque se a gente pensasse diferente, a gente estaria simplesmente duvidando da sabedoria do nosso Criador. Poderíamos estar tendo que aceitar que o sofrimento faz parte, não é, do processo dele de quereres para conosco. Isso não foi o que Jesus nos disse lá no Evangelho. Deus que ama os seus filhos de uma maneira que Jesus diz, talvez a palavra infinito poderia se encaixar bem nisso que eu estou tentando dizer, não ia desejar e criar um processo para que a gente vivesse em função do sofrimento. Mas as rupturas, elas são motivos, elas são colocadas no nosso caminho como correções de rota, como convites à renovação, como convites à busca de coisas que ainda nós não temos dentro de nós. Então eu vejo o luto desse modo, né, de uma maneira bem genérica, não só pelo desencarne, mas com todas essas situações que a Bruna encaixou lá no início, as decepções que a gente passa, e a gente tem que aprender que amor não é apego. De fato tem que aprender, porque se não aprende, o processo de sofrimento que a gente passa na vida é muito forte. Por todas as situações. Essa é a vida amorosa, o relacionamento conjugal, o relacionamento com filhos, né? Nós que já temos uma idade não mais próxima do desencarne do que do nascimento, e já com filhos maduros, né? No início nós tentávamos também, antes dos 30 e poucos anos, fazer com que os filhos entendessem aquilo que a gente tinha para passar para eles. É como se o pai e uma mãe se desesperassem, às vezes, de tentar passar aquela experiência, porque você sabe que ele está fazendo uma coisa que não vai dar certo. E aquilo gerava sofrimento, né? Mas chegou um momento que eu entendi, eu principalmente, e muitos chegam a esse momento, que a gente pode só oferecer o que os nossos bem-amados fazem com aquele material que nós oferecemos, é da alçada deles, decisão deles, absolutamente deles. E aos poucos a gente vai aprendendo, como pai, como mãe, como amigo, a se libertar dessa questão do apego. Então enxerguemos o apego entre todos esses pequenos aspectos. Nós, pela nossa fragilidade moral e fragilidade psicológica, estamos sempre procurando um apoio, uma situação mais segura psicologicamente, e quando a gente consegue construir aquela segurança, parece que a gente está bem feliz, qualquer coisa que perturbe aquele processo nos abala de forma brutal. E a gente, com todas as forças, tenta manter essa segurança. Mas a segurança não está nas coisas que nós temos, não está no lar que nós constituímos, não está em fazer com que as pessoas que nós amamos fiquem perto. A segurança está justamente naquilo que eu brinquei dizendo para a Bruna no começo, está na segurança que a gente tem que ter em nós. Em tudo. É olhar para a gente, tentar fortalecer aquilo que nós somos, entender que todos nós somos espíritos viajores, estamos aqui de passagem e uma das nossas principais motivações deveria ser cultivar tudo aquilo que nós podemos levar quando a gente daqui sair. Então, digamos que a gente vai sair daqui com uma pequena mala, né? E lá com um álbum de fotografias das nossas recordações. Que seja uma recordação, as recordações de todos nós, esses momentos de alegria, de aprendizado, de crescimento espiritual, mas não de apego. Nós não somos donos de nada, nem do nosso corpo físico, nem dos nossos filhos e nem dos objetos que nos prestam serviço. A nossa tarefa é semear
A nossa tarefa é plantar, mas o resultado daquela plantação que fizemos pertence àquele que sabe mais do que nós. Porque Ele nos dá, enche o nosso balaio do fruto da nossa colheita, conforme o nosso merecimento. E nós não conhecemos qual é o nosso merecimento, porque não lembramos do nosso passado, que é construído através de centenas de reencarnações. Eu passo a palavra agora para a nossa querida apresentante ali, que exagerou, né, na apresentação do palestrante de hoje. Vou fazer o fechamento também. Vamos fazer a oração lá.